Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê. E na videoaula de hoje eu trago uma peça em crochê linda, rápida e super fácil de fazer, daquelas que você tece num piscar de olhos. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana, especialmente para você. Então agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de um novelo do fio náutico na cor 1074, agulha para crochê número 6 mm, tesoura e isqueiro. Os materiais a seguir são opcionais: um mosquetão dourado, um fecho de ímã, 3 tacéis, uma corrente plástica medindo 30 cm e aplique termocolante. A bolsa mede 16 por 26 cm e pode ser feita sob medida. Antes de dar início à bolsa, é importante que você queime a pontinha do fio náutico. Então, com auxílio de um isqueiro, passe a pontinha na chama azul, nessa parte inferior da chama. Bom, caso você utilize outro fio, não há necessidade disso, mas para fios 100% polipropileno, é importante queimar a pontinha para evitar que desfie. Bom, feito isso, nós vamos fazer aqui o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente. A partir dele, eu vou tecer o total de 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Feito as 4 correntes, eu insiro na primeira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Você também pode substituir este início por anel mágico, mas procure queimar depois a pontinha que sobra do anel mágico para que ela não se solte no decorrer do trabalho, porque esse fio aqui, ele é um tanto quanto escorregadio. Bom, agora eu vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada e dentro do anel vou preencher com mais 11 pontos altos. Então, nós teremos aqui, para a primeira carreira, o total de 12 pontos altos. Concluídos os 12 pontos altos, agora eu insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Vamos para a segunda carreira. É importante que você saiba que para cada carreira serão acrescentados aí 12 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar com múltiplos de 12. Bom, se eu tenho 12 pontos no início, para a segunda carreira eu vou ter total de 24 pontos, porque 12 mais 12 igual a 24. Então, faço aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e dentro do mesmo pontinho em que partiram as 3 correntes, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. Dou a laçada, no ponto seguinte, faço 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, 1 e 2. No ponto seguinte, novamente 2 pontos altos, 1 e 2. Então, nós vamos distribuir 2 pontinhos altos para cada ponto de base e vamos ter o total de 24 pontos. Finalizados os 12 pontos altos, agora eu insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Vamos para a terceira carreira. Vamos acrescentar também 12 pontos altos para a terceira carreira. Então, se aqui eu tenho um total de 24 pontos, para a terceira carreira eu vou ter aí 36 pontos. E como é que eu vou distribuir esses pontos? Eu vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada e no ponto seguinte eu vou fazer 2 pontos altos, 1 e 2. Novamente, faço um ponto sozinho para o ponto de base e depois eu faço 2 pontinhos dentro do mesmo ponto de base, 1 e 2. Então, vejam que para ter 36 pontos, nós vamos alternar um ponto e depois 2 pontos dentro de um ponto. 1, 2, 1, 2, até completar 36 pontos de base. Para finalizar a terceira carreira, eu insiro na terceira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Bom, vamos para a quarta carreira. Para a quarta carreira eu também vou acrescentar 12 pontos altos. Então, se eu tenho 36 pontos de base, para a quarta vou ter 48.
E para distribuir 48 pontos, eu vou fazer aqui 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto, dou a laçada, no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Então vejam que eu tenho 2 pontinhos individuais, ou seja, um pontinho para cada ponto de base. Dou a laçada no ponto seguinte, é que eu faço 2 pontos, 1 e 2. Novamente, um ponto sozinho, um ponto sozinho, e no próximo ponto eu faço 2 pontos dentro de um ponto, 1 e 2. Nós vamos trabalhar dessa forma até completar a carreira com 48 pontos altos. Para finalizar a quarta carreira, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. Vamos para a quinta carreira com 60 pontos, porque 48 mais 12 igual a 60. Então, eu faço aqui 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto, faço no próximo ponto um ponto sozinho, no próximo ponto um ponto sozinho. Então, vejam que são 3 pontos individuais, ou seja, um pontinho para cada ponto de base. Agora eu dou a laçada e no ponto seguinte eu preencho aqui com 2 pontos, 1 e 2. Então nós vamos alternar 3 pontos sozinhos e depois 2 dentro de um ponto. Nós vamos tecer dessa forma até completar o total de 60 pontos para a quinta carreira. Finalizada a quinta carreira, agora vamos para a sexta carreira. Então, faço aqui 3 correntinhas, dou a laçada, no ponto seguinte, faço um ponto alto, no ponto seguinte, faço mais um ponto alto e no ponto seguinte, faço mais um ponto alto. Bom, então vejam que eu estou trabalhando agora com 4 pontos e depois 2 pontinhos dentro do mesmo ponto. Dou a laçada e faço aqui 2 pontinhos dentro do mesmo ponto de base, 1 e 2. Novamente, 4 pontos, sendo um pontinho para cada ponto de base. Feito os 4 pontos altos, dou a laçada no ponto seguinte, faço 2 pontos. Vejam só que eu aumentei mais um pontinho individual para a sexta carreira. E para a sexta carreira vou ter o total de 72 pontos altos. Para encerrar a sexta carreira, eu corto o fio, arremato, e aqui vai uma dica importante, temos que queimar sempre a pontinha toda vez que cortar o fio. Então eu selo a ponta e reservo essa parte. Agora vamos para outra etapa da bolsa. Eu vou tecer aqui múltiplos de 9 e eu vou fazer um semicírculo, ou seja, eu não vou trabalhar em carreira circular. Então eu vou iniciar com um nozinho do crochê que não conta como corrente. A partir dele eu vou tecer 4 correntinhas. Feito as 4 correntinhas, insiro na primeira, fecho aqui com ponto baixíssimo. Bom, agora eu vou tecer o total de 9 pontos para a primeira carreira. Vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e dentro desse espaço eu vou preencher com mais 8 pontos, contando com as 3 correntinhas, teremos 9 pontos. Finalizado os 9 pontos, agora eu vou tecer 3 correntinhas, virar o trabalho, dar a laçada e fazer mais um ponto alto dentro do mesmo pontinho de base. Bom, então se eu tenho 9 pontos para a primeira carreira, para a segunda carreira eu vou ter aí 18 pontos. E eu vou tecer 2 pontinhos para cada ponto de base. Finalizados 18 pontos, agora para a terceira carreira vamos ter o total de 27 pontos. Lembrando que nós estamos acrescentando aí 9 pontos para cada carreira. Então faço 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto, viro o trabalho e no ponto seguinte eu vou fazer 2 pontos altos, 1 e 2. Dou a laçada no ponto seguinte, faço apenas 1. No ponto ao lado eu faço 2 pontos altos, 1 e 2. Então nós vamos alternar 1, 2, 1, 2,
até completar a carreira com 27 pontos. Agora vamos para a quarta carreira, contendo 36 pontos. Então, faço 3 correntinhas, viro o trabalho, insiro no próximo ponto, faço apenas um ponto alto e para o ponto ao lado eu vou fazer 2 pontinhos, 1 e 2. Novamente, um ponto sozinho para o ponto seguinte, um ponto sozinho para o ponto seguinte e ao lado eu faço 2, 1 e 2. Então, a sequência de pontos vai ser 2 pontos individuais e depois 2 pontos dentro de um ponto. Nós vamos tecer dessa forma até completar a quarta carreira com 36 pontos. Finalizada a quarta carreira com 36 pontos, agora nós vamos fazer 2 carreiras com apenas 36 pontos, ou seja, um pontinho para cada ponto de base. Nós vamos ter o total de 6 carreiras, mas as 2 últimas serão tecidos apenas um ponto alto para cada ponto. Então, eu vou fazer aqui 3 correntinhas, vou virar o trabalho, vou dar a laçada e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Finalizada a quinta carreira, tecendo um ponto alto para cada ponto de base, vamos para a sexta carreira, tecendo também um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu faço 3 correntinhas, viro o trabalho e teço aqui um ponto alto para cada ponto de base. Então, para a sexta carreira e para a quinta carreira, nós teremos a mesma quantidade de pontos, o total de 36 pontos. Finalizada a sexta carreira, nós teremos esse resultado. Agora chegou o momento da gente fazer a emenda dessas 2 partes, tanto do semicírculo quanto do círculo. E é importante que você saiba do seguinte: o círculo tem lado avesso direito. Então, eu trago o lado avesso para a minha direção, enquanto que o lado direito da peça vai ficar para a bancada. Enquanto que o semicírculo não tem lado direito e avesso, porque nós trabalhamos carreiras de ida e volta, sempre virando as carreiras. Então, se aqui eu tenho um total de 36 pontos para a sexta carreira, eu vou fazer a junção de 36 pontos para o semicírculo e para o círculo. E essa junção, ela vai ser feita a partir do ponto baixíssimo. Então, eu vou inserir, pegando em quaisquer pontos do círculo, e vou fazer aqui ponto baixíssimo. Agora, eu viro o trabalho e faço aqui para o segundo ponto do círculo e no segundo ponto do semicírculo, ponto baixíssimo. Então, vejam que para cada pontinho da frente e de trás, eu faço a união com ponto baixíssimo. Então, vejam que aqui nós já temos a bolsa formada, nós temos a aba e a parte interna da bolsa. Bom, como forma de acabamento, nós podemos tecer para essa parte aqui da aba o ponto baixo, ponto baixíssimo, ponto rendinha, e aí é você quem escolhe. Bom, então, eu optei por trabalhar com um ponto rendinha, que é um ponto super fácil de fazer. Eu faço aqui 2 correntinhas para começar o primeiro ponto rendinha, sendo que a primeira é o ponto baixíssimo e a segunda uma correntinha. No próximo ponto, eu insiro e faço ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, no ponto seguinte eu faço ponto baixíssimo. Uma correntinha, no ponto seguinte baixíssimo. Então, vejam que eu não pulo o ponto. Faço aqui uma correntinha e um ponto baixíssimo. Aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras, você encontra vários pontinhos de acabamento. E aí você pode escolher quaisquer pontinhos para a finalização da sua bolsa. Finalizado o ponto rendinha, agora eu viro o trabalho e eu vou fazer uma finalização nessa parte aqui. E eu optei por trabalhar com um ponto baixo, que ele é um pontinho que ele vai deixar essa parte aqui mais lisa. Então, eu faço um pontinho baixo para o nozinho que existe na junção das 2 partes, faço um ponto baixo pegando no espaço que existe no ponto alto,
um ponto baixo pegando no nozinho que existe entre uma carreira e outra, um ponto baixo pegando no espaço do ponto alto, no nozinho, e desta forma eu vou distribuir pontos baixos como forma de acabamento para a bolsa. Para finalizar, eu insiro aqui no ponto da junção, no ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto! Agora é só esconder todos os fiozinhos que estão soltos por dentro dos pontos e depois queimar a pontinha com cuidado com o isqueiro. Então aqui eu passei o fiozinho, corto o excesso de fio, mas eu deixo um pedacinho, olha só. Aí eu venho com o isqueiro e queimo a pontinha. Pronto. Aguardo esfriar e dessa forma a gente consegue selar todos os arremates com o fio náutico. Para o fecho da bolsa, eu escolhi utilizar um botão magnético, como esse aqui. Bom, então eu vou posicionar o botão mais ou menos aonde eu quero prender a aba. Se eu colocar o botão aqui, a minha aba ela vai ficar solta. Então eu optei por colocar ele um pouquinho mais abaixo, para que quando eu feche a aba, ela fique presa, dessa forma. Então agora para aplicar esse botãozinho, eu vou posicionar ele mais ou menos aqui. Venho com agulha de tapeçaria, um fiozinho, pode ser Anne, Charme, enfim. E eu vou costurar esse botão na mesma direção do início, tá? Então vou posicionar ele e vou costurar esse botão. Para encerrar a costura, eu insiro aqui na parte do avesso da peça e faço um nozinho. Pronto, agora é só esconder o excesso de fio por entre os pontos. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e agora, com auxílio de uma agulha, eu vou esconder também esse excesso de fio aqui. E eu vou aplicar o outro fecho da mesma forma como eu fiz aqui. O importante é que você posicione e veja mais ou menos aonde você deve aplicar o fecho para que não fique torto. Aplicado o fecho, agora vamos para a alça. Para fazer a alça, eu peguei um colar, olha só, aqueles colares que a gente encontra facilmente com argola plástica, desmanchei ele e vou aproveitar para fazer a alça. Se você quer uma alcinha de mão, um colar como esse aqui, ele rende aí cerca de 2 alças de mão. Ou você também pode optar por fazer uma alcinha, ó, para colocar no ombro, enfim, tá? Carregar de lado, mas daí teria que ser uma alça um pouco maior, talvez. Bom, eu optei por fazer uma alça de mão, até porque a bolsa ela não é tão grande, né? Então eu divido aqui ao meio e removo os elos dessa forma, ó, só abrindo e pronto. Agora eu tenho aqui um mosquetão, tá? E esse mosquetão, ele vai possibilitar o que? A remoção dessa alça de mão. A aplicação e a remoção. Então, eu passo aqui um dos elos. Pronto, ó. E agora, eu passo o outro elo. Prontinho. E agora é só aplicar o mosquetão na nossa bolsa. Então, a alça já está finalizada. Aqui também vou utilizar tassel, então vejam que esses tasselzinhos aqui, eles são comprados prontos. E optei pela cor da alça, justamente para combinar. Então, essa parte aqui, eu vou cortar ela bem ao meio, ó. Cortei do primeiro, do segundo e do terceiro. Agora, eu viro a peça, abro a bolsa e eu vou amarrar com esses 2 fiozinhos, um próximo do outro. Então, eu venho aqui com uma agulha, pode ser uma agulha de espessura menor, passo pelo ponto do lado avesso da peça, da aba, e faço aqui um nozinho. Olha só que fácil, gente.
1 e 2. Depois esse fiozinho aqui vocês escondem, tá? Agora, num pontinho bem próximo, passo e aqui também faço um nozinho bem firme. 1 e 2. E agora o próximo, também faço um nozinho bem firme, pegando numa alcinha aqui de ponto bem próxima. 1 e 2. Prontinho. Aí agora eu faço isso aqui para ver se eles estão posicionados onde eu desejo que estejam, ó, tá? Obviamente eu vou ter que apertar mais esse nozinho e aí posicionando eles dessa forma aqui, eu já tenho o tassel aplicado. Gente, aqui vai uma dica bem preciosa, mas que vocês tenham muito cuidado quando forem fazer isso. Vejam só que aqui aparece um pouco o fecho. Então, eu venho com o isqueiro e com cuidado eu esquento um pouco os pontos. Eu venho aqui, ó, e faço a junção deles. Isso com muito cuidado para que você não derreta nenhum dos pontos, porque isso pode comprometer depois toda a finalização da sua bolsa. Bom, pessoal, e aqui eu tenho uma aplicação dessas com termocolante, tá? Que eu resolvi aplicar aqui a peça como um detalhe, mas isso aqui é opcional. Só que eu não posso passar o ferro aqui para prender o termocolante no fio 100% polipropileno, porque eu corro o risco de derreter os pontos, derreter o fio. Então, a sugestão é costurar a mão, né? Ou aplicar com uma cola, tá? Então, fica a critério de vocês a aplicação de um detalhe como esse aqui, né? Costurando a mão ou aplicando com cola. Espero que tenha gostado, faça sua peça e publique em suas redes sociais marcando #Aprendiz de Crocheteiras e me siga no Instagram @BrunaEspijac para mais novidades. Um beijo e até a próxima!